Então, primeiramente, quero dar as boas-vindas a vocês. Esse é o único café filosófico que nós estamos fazendo neste ano de 2014. Então, agradeço aqui o Solar do Rosário pela oportunidade. E no ano que vem, provavelmente, a gente vai agendar aqui outros cafés, né? A gente quer que se torne, assim, uma tradição, talvez, da casa, com temas, obviamente, de relevância e interesse para a comunidade e as pessoas que frequentam a casa aqui, né? Eu gostaria de começar dizendo, ou propondo, a seguinte reflexão, né? Primeiro, deixar claro que o que nós vamos falar sobre beleza é do ponto de vista da filosofia. Eu poderia falar de beleza como um crítico de arte, eu poderia falar de beleza como um artista, mas eu não sou nem o crítico de arte, nem o artista, eu sou um professor de filosofia, então eu vou abordar a questão dentro dessa perspectiva. O que me deixa mais tranquilo e seguro de alguma forma é que a filosofia é a mãe de todas as ciências e, nesse sentido, ela procura sempre a maior visão, né? A grande diferença entre a filosofia e talvez todas as ciências é que as ciências fazem recortes. Se elas não puderem fazer recortes, elas não podem praticar a sua própria ciência. Então, por exemplo, se a geografia não fizer o recorte lá a presença do homem no tempo e espaço, estudar apenas isso, ela não conseguirá estudar nada, porque ninguém consegue estudar tudo ao mesmo tempo. A filosofia busca uma visão responsável e a mais abrangente possível das coisas. Então, o tema da beleza é um tema que está presente na filosofia, nós o encontramos desde a antiguidade da filosofia até os dias atuais. Então, é um tema filosófico em si mesmo. Então, a reflexão que eu quero começar fazendo com vocês é a seguinte: será que nós suportaríamos, presta atenção nas palavras, nós suportaríamos viver num mundo de feiura? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: nós gostaríamos de viver num mundo de feiura? Então, essa é a nossa primeira, assim, a premissa da nossa conversa. Acho que todo mundo aqui concorda que o belo é melhor que o feio, certo? Então, nós estabelecemos aqui uma gradação. Existem coisas feias e existem coisas belas. E nós gostamos mais das belas, sim ou não? A grande pergunta é: por que a gente gosta mais do belo? Por que não me causa prazer, né? A não ser, salvo raras exceções e daí de mentes que não fazem parte do meu estudo aqui agora, que poderíamos colocar em diversas categorias, até mesmo a perversão. Por que a feiura não me dá prazer? E por que a beleza me dá prazer? Afinal de contas, todo mundo aqui já viu uma mulher bela, os homens aqui da sala viu uma mulher bela e teve um prazer de poder ver aquilo, de poder olhar para aquilo. E as mulheres tiveram prazer em ver homens belos. Todo mundo também, imagino, já teve experiência, e estamos num lugar assim, de apreciar uma obra de arte e, ela sendo bela, sentir prazer. Todo mundo já, imagino, já pôde comer uma bela comida, não só boa no gosto, mas também que enche os olhos, não é? Porque a comida parece que tem que, dependendo da exigência do cliente, tem que atender a essas duas, né? Essas duas categorias. Ela tem que ser boa de gosto, mas ela também tem que ser bonita. Quando a gente vai na frutaria, a gente escolhe o pêssego também pela beleza, não é? Não é qualquer pêssego que me interessa, é aquele ali, o mais bonito. Que nem sempre é doce, né? Às vezes o mais bonito não é exatamente o mais doce. Mas, veja, se eu for escolher pela doçura, interessante ela falar isso, se eu for escolher pela doçura, na hora que eu comer o pêssego, aquela doçura dele vai me satisfazer, não é? Então, por exemplo, eu vou escolher um chocolate e eu quero comer uma coisa doce. Não me interessa se o chocolate é bonito ou feio, eu quero comer uma coisa doce. Sabe aquela hora depois do almoço, que dá vontade de comer o famoso chocolatinho pós-almoço? Então você quer o chocolate, você quer uma coisa doce, aí você vai lá e come aquilo, e aquilo satisfaz você, era aquilo que você queria, você comeu o seu pedaço de chocolate, a sua torta, o bolo inteiro, e aquilo te satisfez. Mas vocês já pararam para pensar também que com a beleza não funciona assim?
A beleza do pêssego não te satisfaz. A beleza daquela mulher que está passando na rua não satisfaz. Você não vê uma mulher bela e fala, estou satisfeito, já vi uma mulher bonita hoje. Você não tem essa atitude, né? Ou já vi um homem bonito hoje, para mim, hoje já posso ir para casa, dormir, já vi, né? Não preciso ver mais hoje. Veja que parece que as outras sensações... Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Ou os outros interesses, que não especificamente na beleza, os outros interesses parece que são, de alguma forma, eles podem ser satisfeitos, eles podem ser plenos, né? Então, eu estou com muita vontade de tomar um banho refrescante. Você vai lá, toma um banho refrescante, que gostoso. E aquilo te satisfaz. Agora, a beleza me parece ser um tipo de coisa, a gente vai tentar descobrir o que nunca satisfaz. Já a feiura, tem uma hora que, socorro, não aguento mais. Não é assim? Então eu coloco você, sei lá, na cidade mais feia que existe no mundo hoje, que eu não sei qual não tenho ideia, mas pega lá uma cidade mais feia que existir, te coloco lá e fala, você só pode agora olhar para essas coisas o resto da sua vida. Vai chegar uma hora que eu vou ver o belo no feio. Ou vai chegar uma hora que você vai se sentir saturada. Não vai? Veja que interessante. A feiura satura. Olha, para a gente falar o português bem correto, essa não seria uma das explicações de por que a gente quer ir para a Europa às vezes? Porque alguma coisa lá não tem aqui, certo? Ou tem em menor medida aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, você andando aqui em Curitiba, você vai encontrar, não vou nem dizer centenas, talvez até mais de centenas de estilos arquitetônicos, não vai? E às vezes você vai andar num bairro em Curitiba e você vai ver as casas e os prédios de uma das ruas do bairro, e cada prédio, cada casa segue um padrão arquitetônico, não é? Isso é bem comum em Curitiba, a não ser aqueles condomínios fechados, etc., que você tem lá um mesmo. Já quando você vai para a Europa, só estabelecendo aqui a comparação, você vai para a Europa, geralmente, se não a cidade toda, né, as regiões que você conhece de cada uma das cidades lá, elas têm um padrão, né? Você vai lá, por exemplo, em Paris, não pode construir nada diferente daquilo na região central ali de Paris, do que a gente vê lá, ou Amsterdã, ou qualquer grande capital europeia. Eu digo isso porque é o seguinte, a gente aqui em Curitiba, por exemplo, e não estamos numa das cidades mais feias do Brasil, muito pelo contrário. Muitos dizem que é uma das cidades mais bonitas, né? Uma das capitais mais bonitas. Mas nós estamos, sim, numa cidade que, olha, do ponto de vista da arquitetura, é confusa. Então, acho que isso a gente pode admitir. Numa mesma rua, você vê lá estilos arquitetônicos diferentes. Não acontece isso em outros lugares do mundo. De alguma forma, a gente tem em Curitiba uma experiência, ainda que não traumática, mas uma experiência de desordem, certo? Sendo que na Europa, por exemplo, essas cidades que eu citei aqui, uma criança que cresce numa dessas cidades, ela tem a experiência contrária. Do ponto de vista arquitetônico, ela tem a experiência da ordem. E por que será que eu estou falando de ordem numa palestra sobre beleza? Exatamente. Acaba sendo isso que você falou. Por exemplo, o caos é uma coisa que nos assusta, que nos atormenta, nos causa uma certa angústia. Sim, exatamente. E a harmonia que tem lá na cidade, por ser tudo meio parecido, a arquitetura acaba tendo uma ordem e uma harmonia. E isso nos passa uma coisa de beleza. Exatamente. E a beleza, eu acho que está muito ligada a isso. Exatamente, o que ela falou está corretíssimo. Quer dizer, existe um elemento que está presente na beleza, que é o elemento da harmonia, da ordem, da proporção. Na Idade Média definiam beleza com esses elementos. Esses elementos são configuradores da beleza. E quando a gente acha uma pessoa bela, veja se não é isso também, de alguma forma, que a gente está reconhecendo nela. Proporção, harmonia. E aí isso me faz
perguntar, vão ser várias perguntas nessa nossa conversa, perguntar mais uma coisa para vocês. Se haverá diferença para aquela pessoa que cresce num ambiente desordenado, nesse sentido, para uma pessoa que cresce num ambiente ordenado. Haverá diferença na formação dessa pessoa ou não? Para qual delas será mais fácil, e eu não tenho nem um pouco de medo de ser politicamente incorreto, né? Porque, enfim, meu papel de filósofo às vezes é ser politicamente incorreto. Para qual dessas pessoas será mais fácil sentir prazer numa letra de funk? Eu sei que é incômoda a pergunta, mas é proposital mesmo. Eu não gosto. Para qual das pessoas será mais fácil apreciar o que muitas vezes, sob diversos pontos de vista, nunca deveria ser apreciado? Para aquela que tem menos referência daquilo que é considerado o belo, a harmonia. Exato. Então veja, o ponto 1 da conversa é o seguinte. Hoje existe uma fala que é muito comum, tá? Essa fala está presente em cursos de arte, essa fala está presente na academia, no meio científico, essa fala está presente na conversação pública. A fala é a seguinte: não existe o belo. Existe o que é belo para você e existe o que é belo para mim. Isso não é uma conversa muito comum? É uma conversa que ela é politicamente correta. É uma conversa aí que todo mundo já ouviu. Que ela também é aplicada a outras realidades, como por exemplo a realidade da verdade. Não existe a verdade. Existe a minha verdade e existe a sua verdade. Uma vez, inclusive, eu estava dando aula aqui no Solar e uma das alunas falou assim: mas Tiago, não existe a verdade. E eu olhei para ela e perguntei: isso que você está falando é verdade? Quer dizer, se nós pararmos para pensar e formos bem sinceros com a gente mesmo, a gente não sairia de casa se a gente não tivesse algumas certezas. A verdade, por exemplo, é uma dessas certezas. Existe verdade. Ou a gente não conseguiria ter o menor padrão, por exemplo, para julgar que o outro está mentindo para mim. Não é? Por que eu sei que ele está mentindo? Não é porque eu tenho aqui algum padrão de verdade. Eu tenho dentro de mim algum reconhecimento desta validade universal de todos os juízos que é a verdade. A mesma coisa pode se aplicar à beleza. Será que a gente pode embarcar nessa conversa moderna? E eu digo moderna porque ela começou a ser ventilada ali a partir do século XVIII. No XIX, então, ela foi espalhada. E no XX ela tomou conta. Nós chegamos ao ponto de ter o urinol de Duchamp. Né? Então, chegou, mas ela começou ali no século XVIII. A beleza está nos olhos de quem vê. O que é belo para mim não é para você. Então, o que esse ponto 1 da nossa conversa vem dizer o seguinte: olha, a educação estética de uma pessoa basicamente se refere ao seguinte: a ensinar a você o que você deveria gostar e do que você não deveria gostar. E eu vou complementar mais agora, para deixar ainda mais picante a conversa. Hoje, 2014, aqui no Brasil, em Curitiba, nós estamos muito mal educados a gostar do que jamais deveríamos gostar, a ouvir o que jamais deveríamos ouvir, a gastar tempo, né, com certos tipos de arte com os quais nós não deveríamos gastar nenhum minuto. Nós estamos deseducados, muito mal educados. E por que nós estamos muito mal educados? Onde foi será que a coisa falhou? Onde foi será que o meu julgamento estético ficou tão confuso a ponto de eu achar o livro do escritor X lá comparável a Shakespeare, por exemplo? Ou eu poder chamar um escritor contemporâneo aí de gênio, sendo que a humanidade já produziu Dostoiévski. O que aconteceu com o meu senso estético? O que aconteceu com a minha educação? Onde estão as referências? Então veja, na filosofia houve uma busca bem, vamos dizer assim, profunda, mesmo angustiante até em diversos pontos. A filosofia sempre buscou pela beleza com B maiúsculo, tanto a filosofia quanto a teologia. O que é a beleza para a teologia? Para os teólogos, né? Principalmente na nossa civilização, os teólogos judaico-cristãos, o que é a beleza para eles?
Deus é uma acepção do ser, é um aspecto do ser. Então, o ser, que é Deus, ser com S maiúsculo, ele é belo, bom e verdadeiro. Então, são 3 aspectos da mesma coisa, que é o ser. Então, quando eu conheço a beleza, eu estou conhecendo o ser. Quando eu conheço a verdade, eu estou conhecendo o ser. Quando eu conheço a bondade, eu estou conhecendo o ser. E conhecendo a verdade, ela me remete à bondade e verdade e beleza. Se eu conheço a beleza, ela me remete à bondade e verdade, e assim sucessivamente. Quer dizer, um entrega o outro, porque são aspectos de uma mesma coisa. É assim que na Idade Média se via a beleza. Existe a beleza porque ela é uma expressão do ser, como existe a verdade e existe a bondade. Mas aqui, no chão do mundo, nós não vemos a beleza com B maiúsculo. Nós vemos talvez a beleza da mulher, a beleza da criança, a beleza da natureza. Nós vemos a verdade daquele ensaio filosófico, a verdade do que minha avó disse, a bondade da minha mãe, a bondade da minha avó. Ou seja, aqui no mundo nós temos algumas experiências limitadas e do análogo da beleza, bondade e verdade supremas. Deu para entender essa parte? Estou dando aqui agora uma explicação teológica, né? Existe então para teólogos e muitos filósofos, principalmente filósofos medievais, do que a gente chama a escolástica, tá? De onde participaram lá São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, Santo Anselmo, que se refere à beleza como uma realidade e um aspecto do ser. Então existe sim o belo máximo. Aliás, os filósofos antigos também acreditavam nisso, já vamos falar deles. Existe o belo máximo. E aqui na Terra nós temos experiências limitadas deste belo máximo. Ninguém aqui viu o belo máximo. O máximo que a gente viu foi a Gisele Bündchen. Não é? Então, o belo máximo parece, segundo a teologia, o belo em si mesmo será contemplado quando nós nos desfizermos dos limites do corpo. Então, quando a gente morrer, a gente vai lá estar diante do belo, do bom e do verdadeiro. Mas até lá nós estamos limitados pela nossa condição e temos experiências de bondade, beleza e verdade na vida. Ok. Agora vamos para a filosofia. Já entendemos aqui a teologia. Na filosofia, então eu estava falando, a filosofia também buscou pela beleza máxima. E o fato da filosofia ter buscado pela beleza máxima, no sentido de explicar o que é a beleza, maximamente falando, ela talvez tenha perdido as belezas do dia a dia. As belezas simples. Então agora proponho a seguinte reflexão para você. O quanto você está educado na sua percepção para reconhecer as belezas do teu dia? Você consegue perceber que para você chegar diante de um quadro de Monet e você dizer, meu Deus, que beleza, é muito mais fácil do que você reconhecer o que está acontecendo no formigueiro do seu jardim? Por que que é assim? Por que que nós adotamos talvez a filosofia, né? E talvez uma perspectiva filosófica mais radical de buscar a beleza maximamente falando e esquecemos das contingências da vida e esquecemos do ordinário da vida? Porque na vida existem esses dois aspectos, as coisas ordinárias, corriqueiras, que se repetem, que acontecem quase todos os dias, e existem as coisas extraordinárias, né? E às vezes quando a gente vai falar da vida, falar da nossa própria história, a gente se refere às extraordinárias, não é? Então, diga aí quais foram os momentos mais marcantes da sua vida. Conta a sua vida. Me lembra que aquele programa fantástico, ele fez isso uma vez. Ele chegava na rua para a pessoa e falava, conta a sua vida em 1 minuto. E liberava lá o cronômetro. O que você falaria, você, em 1 minuto? Você entende que você faria uma seleção e o teu princípio de seleção para você dizer para alguém quem é você em 1 minuto seria sobre aqueles fatos que você julga os mais importantes e os mais reveladores de você. Então vamos imaginar que você é médico. Talvez você começasse assim, eu sou médico, né?
Porque, olha, para entender já uma parte da minha vida, eu preciso contar isso. Ó, eu sou médico. Como eu diria, eu sou professor. Eu sou pai. Não é? A gente faria uma seleção. Então, o nosso princípio de seleção, de acordo com a pergunta que nos é feita, ele geralmente opera sobre as coisas extraordinárias, as mais marcantes, as mais vigorantes. Mas a vida não é feita das coisas extraordinárias. Aliás, o dia a dia é bem pouco extraordinário. Não é verdade? Não é todo dia que a gente vê Monet. Talvez alguém tenha essa felicidade no mundo, alguém que trabalha no museu de Monet, que fica lá olhando aquilo todo dia, etc. Mas não é todo dia. Não é todo dia que a gente é pai, que a gente é mãe. O dia que o meu filho nasceu, que os meus filhos nasceram, foram dias extraordinários. Eu não vou esquecer, lembro de cada segundo do dia, de como foi, da primeira vez que peguei no colo e por aí fora, porque aquilo foi extraordinário. Mas lembrar do extraordinário está muito fácil também, né? Reconhecer a beleza extraordinária é simples. E a ordinária? E aquela a qual a filosofia não se dedicou em grande parte? E a qual está nesta, na ordinária, está uma parte da nossa felicidade. O quanto nós estamos educados no nosso senso estético para as belezas do dia a dia. E a mesma pergunta inclui a seguinte: o quanto nós estamos insensíveis para as belezas do dia a dia. Então, muitas vezes, não sei lá onde você mora, se onde você mora, por exemplo, passarinhos cantam pela manhã. No meu caso, no meu apartamento, o que canta pela manhã é buzina. Só, buzina, moro na Rápida. Então, de acordo lá do lugar que você mora, pode ser que tenha todo dia um passarinho cantando na sua janela. Há quanto tempo você não percebe a beleza disso? Há quanto tempo você não percebe, por exemplo, a beleza da pessoa que está ao seu lado? Ou a beleza da sua cidade, de algo da sua cidade também? A beleza de algum tipo de gesto? Há quanto tempo você está, ou não, em que medida você está, insensível para a simplicidade da vida, que também esconde beleza? Porque veja, um dos grandes perigos de uma palestra como essa, uma conversa como essa, um curso sobre beleza, é nós irmos lá em direção somente às grandes belezas. E eu poderia, talvez dar essa palestra num lugar mostrando imagens para vocês do Coliseu, da Torre Eiffel, né? Que coisa linda. Mas para mim, no mundo que a gente está hoje, eu sou um tipo de filósofo que eu gosto de partir das coisas simples e concretas. Até acho que a filosofia fica muito mais interessante assim, né? Do que eu começar aqui a falar do mundo, do sexo dos anjos. Não dizem que filósofo é aquele que gosta de ficar discutindo abstrações, não é? E se, existe o nada ou existe o ser, né? Esse tipo de conversa de filósofo estranho, não é? Eu não gosto dessa filosofia. Essa filosofia nunca foi para mim. A minha filosofia, a que eu tento praticar, que é a filosofia espanhola, é aquela filosofia do concreto da vida, do dia a dia. No meu dia a dia, o quanto eu consigo perceber e descrever a beleza que está todo dia lá. Porque vou dizer mais para vocês, nós somos propensos a prestar atenção na feiura. Veja só a que ponto chegamos. Quem já não disse o seguinte: mas esse mundo está perdido? Quem já não disse essa frase? Mas esse mundo não tem solução. Assistiu num noticiário, daí vai lá, uma coisa ruim atrás da outra, sendo noticiado, e aí você diz assim: mas olha só, tá vendo? É só desgraça, é só feiura. E aí você vai para a tua aula de história e o professor só conta desgraça, guerra, no noticiário só coisa ruim, é roubo, é corrupção, é violência, é isso, enfim, a gente está chegando a coisas que, tipos de violência, de perversão, que nunca imaginamos que algum ser humano seria capaz, hoje é capaz, e a gente começa a ver tudo isso, e aí o nosso princípio de seleção diz o seguinte: o mundo está perdido, o mundo é feio. Olha o perigo de não enxergar no ordinário a beleza extraordinária que está contida. Quando nossa casa está suja e feia, nós dizemos que ela está imunda.
O que isso quer dizer? Ela está diferente do mundo. Por quê? Porque o mundo é belo. Porque o mundo é bom. Mas tem muita gente ruim, Tiago. Tem, mas tem infinitamente mais gente boa. E essa é uma das falácias da época atual. Cuidado, hein? Porque olha, hoje em dia você tem que ter um pé atrás com todo mundo. Olha, se isso fosse realmente verdade, você não faria mais nada. Você não teria relação com mais ninguém. Você desconfiaria de tudo e de todos. Enfim, você ficaria louco. Mas é porque você intui lá no fundo, você intui que isso não é verdade, porque não é mesmo. Como diria o Santo Agostinho, o que sustenta a sociedade humana é o amor ao próximo. E enquanto ele estiver vigente, nós estaremos de pé aqui. A hora que ele não estiver mais vigente, aí sim, os homens comerão os próprios homens. Mas ele ainda está vigente. Ainda prevalece a bondade no mundo. Mas olha quanta violência, olha quanta guerra. Sim, mas é porque as guerras e a violência são noticiáveis. Toda a bondade, beleza e verdade no mundo não cabe no noticiário. Todas as guerras do mundo cabem numa apostila de história. Olha que interessante. E todos os tempos de paz cabem numa apostila de história? Não tem como. Entendem? Exato. A gente seleciona. Não preocupado em sistematizar a tragédia. Exato. A gente parece que está com um gosto profundo pelo ruim, né? Constrói narrativas. Exato, exatamente. A narrativa em cima do belo, em cima do bom, em cima do verdadeiro. E os gregos tinham um nome para isso. Apeirokalia. É uma palavra, apeirokalia, uma palavra grega com K, apeirokalia, que significa o seguinte: falta de amor ao belo, ao bom e ao verdadeiro. Sim. Quando às vezes uma pessoa está lá e ela não tem a menor sensibilidade para a beleza da vida, a gente diz, essa aí está sofrendo de apeirokalia. Ela está precisando resgatar dentro dela o amor ao bom, belo e verdadeiro. E os gregos faziam isso pelas pessoas. Afinal de contas, qual é a educação ainda insuperável na história? A educação grega. Tenha 1000 Paulo Freires na história, ninguém conseguiu fazer o que os gregos fizeram. Porque foram os gregos os construtores da civilização ocidental em grande medida, do ponto de vista cultural, né? Nós devemos a eles isso. Então a gente tem a história testemunha que eles souberam educar. Então vamos perguntar para eles, como é que vocês fizeram? Eles vão nos dizer o seguinte, a gente começou despertando nas pessoas o amor ao belo, ao bom e ao verdadeiro. E isso necessariamente exclui o amor ao feio, o amor à mentira, o amor à maldade. Isso exclui. Não, elas não podem conviver. Hoje ainda no curso de mitologia, eu dou um curso de mitologia aqui no Solar, nas quartas-feiras, a gente falava sobre os mitos de Hércules, e no final da vida de Hércules, o grande filho de Zeus, né, o herói Hércules, ele vai até o Monte Eta, ele sobe até o Monte Eta e põe fogo nele mesmo. E essa é a morte de Hércules. Ele morre queimado e vai para o Olimpo. E no Olimpo agora ele é um deus. Por que ele faz isso? Porque o fogo precisa consumir toda a impureza. Eu não posso entrar na glória, eu não posso fazer parte do time dos deuses se houver corrupção dentro de mim. Se houver impureza, se houver maldade, feiura, mentira. Então, beleza, bondade e verdade não compactuam com mentira, com fealdade, com maldade. E nós precisamos reconhecer que na sociedade atual existe uma educação pró-fealdade, mentira e maldade. Não é tão feio mentir. Isso aí também isso daí até que é bonito, olhando do jeito certo fica bonito, não é? Faz acho que umas 3 semanas, em São Paulo, apresentaram uma obra de arte que se chamava Os Macaquinhos. Vocês viram isso? O que é essa obra de arte? Vou contar aqui, não é mentira, vocês procuram isso depois no Google. Olha só. A obra era o seguinte, era um grupo de atores, acho que uns 8, 9 atores, acadêmicos, acho que do curso de Belas Artes ou Educação Artística, não sei. E a obra de arte consistia no seguinte, eles ficavam nus, num ambiente como esse aqui, um ambiente grande assim, e explorando o ânus um do outro. Explorando em todos os sentidos da palavra, todos, tá? Acontecia de tudo, essa era a obra de arte.
E as pessoas pagavam lá R$1 para apreciar esta... E você tem que fazer cara de intelectual, inclusive. Olha que interessante, realmente, olha... O que será que está sendo representado aqui, né? Que coisa. Aí se discute, se escreve artigo acadêmico, inclusive, sobre isso. E o que eu estou querendo dizer é que existem 1000 motivos. Eu vou tentar só expor alguns, para a gente dizer taxativamente que isto não é arte. E que não há beleza nisso. E que para haver beleza, para que ela floresça, é preciso que se consuma, tá? Ou que se... se queime, seria melhor, né? Usando o exemplo do Hércules, toda a feiura, para que a beleza floresça. Então essa é uma coisa, aquela conversa que eu estava falando agora há pouco, sobre a gente gostar, né, do feio, a gente prestar atenção na notícia do ruim, do mal, do violento, e não prestar atenção em tudo que de bom acontece todo dia. Eu me lembro de uma frase que eu escutei de um mexicano que disse o seguinte: olha, se faz mais barulho por uma árvore que cai do que por 10.000 que crescem. É isso que define um pouco o homem moderno. A gente continua prestando atenção na árvore que cai. Às vezes a pessoa vai fazer terapia. Quem já fez terapia aqui talvez tenha tido uma experiência próxima. E eu estava conversando com uma pessoa esses tempos exatamente sobre isso, porque eu trabalho com filosofia clínica. E a pessoa falando lá dos problemas dela para mim, e ela falou por uns 50 minutos dos problemas. Quando ela terminou de falar, eu olhei para ela assim e falei: fulana, você não tem nenhum problema, né? Ela falou: como assim não tem problema? Não, tudo isso aí é ilusório seu, tudo invenção. Você parou para perceber que você não sabe, na verdade, conviver com a ideia de que você está num mundo belo, bom e verdadeiro, e que a maior parte da sua vida está boa? Porque você não teria, talvez, a justificativa, a legitimidade de reclamar de alguma coisa? Se você reconhecesse que sua vida é boa. Por que a gente reclama tanto? Por que a gente olha tanto para o que é extraordinariamente ruim, feio, mal? Por quê? Porque estamos deseducados. É claro, olha, uma criança que cresce no Brasil hoje, vamos falar a verdade, quais são os modelos dela? Exato. Quais são os modelos, assim, olha, eu me lembro do Lula saindo de uma missa e dizendo: eu não preciso confessar porque eu não tenho pecados. Bom, eu imagino uma criança escutando aquilo, uma criança que está indo para a catequese, uma criança que está aprendendo sobre moral com a família, sobre não fazer o errado, né? E, bom, se o Lula não precisa, eu que não devo precisar, inclusive, né? Então, esse tipo de coisa, né? Onde foi parar a nossa educação, o nosso verdadeiro crivo sobre as coisas, né? Então esse era um ponto bem importante dessa conversa. O segundo ponto importante é o seguinte: qual é a diferença das coisas belas em relação às coisas que não são belas? O que é que elas têm? Nós já temos uma pista ali. Elas têm harmonia, elas têm um certo decoro, uma certa adequação, elas têm ordem. Mas o que mais que as coisas belas têm? Por que elas me interessam? Por que eu me sinto atraído pela beleza? E existem 1000 formas de estar atraído, né? Desde a atração que eu tenho por uma mulher bonita até a atração pela Nona Sinfonia. Porque ela mexe com a emoção? Será que isso dá conta da resposta? Não, sim, ela pode falar sim com a emoção. Mas ela pode inclusive falar com a razão, sem ter falado com a emoção. E ainda tem uma outra coisa: quem ama o feio, belo lhe parece. Bela, Mas isso cai no ponto que nós falamos da falta de educação estética, né? Que daí não deveria amar o feio. Então, por que o belo me cativa? Por que eu quero o belo? Por que ele não satisfaz, inclusive? O pêssego belo, eu quero ele porque ele é belo. Inclusive, quando eu como, ele não satisfaz, porque eu queria pela beleza. O que esse tipo de bem que é a beleza tem que todos os outros bens não têm? Então, aqui nós vamos fazer uma outra diferença. Vocês já ouviram falar no sujeito chamado Roger Scruton? Não? Vou mostrar aqui para vocês, ó, um livro dele que eu considero fundamental para esse tema. Esse livro se chama, Beleza. Tá? Roger Scruton é um filósofo inglês. Vou até passar aqui para vocês, para que vocês possam ir passando, anotar em editora, etc. Então, Roger Scruton. Se você também puder, você chega lá
na sua casa, a hora que você tiver um tempinho, vai lá no YouTube e digita assim, Roger Scruton, e digita do lado, Por que a beleza importa? É um documentário, mais ou menos 50 minutos, tá? Em que o Roger Scruton produziu esse documentário a pedido da BBC, em que ele explica por que a beleza importa. Nesse livro ele explica o que é a beleza, tá? Seria assim, hoje no mundo é a palavra sobre beleza, é a palavra de Roger Scruton. E ele está preocupadíssimo com a beleza porque ele está dizendo que a Inglaterra nunca esteve tão feia. Então você imagine se ele estivesse em alguns rincões do Brasil aqui, o que é que ele falaria? Ele está preocupadíssimo porque a Inglaterra nunca esteve tão feia. E as pessoas nunca tiveram tão atraídas pela feiura. Então, por causa disso, aí ele tem feito essa filosofia estética aí para explicar para nós o que é beleza. Então, voltando lá ao ponto antes da indicação do livro. O que tem no bem da beleza que não tem nos outros? Eu vou dizer para vocês assim, olha, nós temos, por todas as coisas da vida, um apetite interessado e um apetite desinteressado. O que seria um apetite desinteressado? Seria aquele apetite seguinte, olha, que eu não estava contando com aquilo, e quando aquilo acontece eu sinto um prazer danado, né? Não havia uma intenção minha, intelectual, cognitiva, de ter um certo prazer, de gozar de algo. Você estava em casa, de repente você está lá passando os canais da TV e pá, começa o filme que você mais gosta, exatamente naquele momento. Eu que gosto dos filmes do Ingmar Bergman, por exemplo, né? Morangos Silvestres. Já assistiu? Lindo esse filme, né? Lindo, lindo, lindo. Inclusive o Roger Scruton fala no livro de por que o Bergman filmou em preto e branco, porque já existia filme colorido, eles já filmavam em colorido, mas o Bergman optou por filmar em preto e branco, o que deixou o filme muito mais bonito, né? Certos detalhes do filme, etc. Então, de repente, você está lá passeando canais, começando o Morango Silvestre, e você sente um prazer. Esse é o prazer desinteressado. Você não planejou aquilo, e o prazer está estritamente em assistir Morango Silvestre. Morango Silvestre não estava lá nos seus planos. O que seria um prazer interessado? Quando você procura, você tem realmente uma intenção, aquilo faz parte de um processo cognitivo teu. Eu quero conquistar aquela mulher. Eu quero tê-la. Né? Eu tenho um interesse, eu tenho uma intenção, eu tenho um labor aqui interior que me leva em direção àquilo. E só na hora que eu conquistar aquilo eu vou me sentir satisfeito. Enquanto eu não conquistar, não. Então, na nossa vida, basicamente, nós vivemos entre esses dois tipos de interesse, entre esses dois tipos de apetite, de fome de vida, de desejo. Os interessados e os desinteressados. Por exemplo, né? O que faz de um intelectual um intelectual? O que faz de um intelectual um intelectual? É um apetite interessado vamos dizer assim, nos fundamentos da vida, na realidade, se ele é um filósofo, né, na essência das coisas, se ele é um economista e por aí afora. Então é o apetite interessado. O que faz de uma mãe uma mãe? Olha que interessante. O que faz uma mãe uma mãe? Além de ter o filho, o interesse, a intenção, né, da promoção do filho. Aliás, abri um parênteses aqui, se vocês quiserem, tem também lá no YouTube, tem uma aula minha gravada que está lá, chama Amor e Enamoramento, em que eu defino o que é o amor entre homem e mulher. Tá? Só abrindo parênteses, me lembrou isso aqui agora. Então, o que é amar? E que define, em parte, a relação de maternidade. Amar é fomentar a existência do outro na eternidade. Olha que bonito. Quando eu sempre estou em direção ao outro e na promoção do outro, que ele cresça, isso é amar. Não, eu tenho que crescer igual, eu tenho que aparecer junto, eu vou fazer isso por ele, mas se ele não fizer por mim, daí a gente vai ter que conversar na relação. Então isso, do ponto de vista do que eu estou falando, não seria amor. O amor, exato, né? Claro, imagina que perfeito, se você fizer isso e ele também, né? Então seria perfeito, daí a comunhão. Mas o amor, quer dizer, o amor materno é aquele do interesse total na felicidade do filho. Agora, o que faz de um bem, de uma coisa que é bela, ser bela? Será que o prazer e o interesse que eu tenho nas coisas belas
É interessado ou desinteressado? Depende. Boa resposta. Depende. Não compromete, né? Depende. Qual será o tipo... Sempre interessado. Você está andando na rua. De repente, você cruza com uma mulher linda na sua frente. Olha só que coisa linda. Você entra aqui no Solar do Rosário e, tá andando aqui, veio para perguntar de um curso e viu uma dessas obras. Olha que coisa linda. Será que às vezes ela é interessada? Será que depende? Às vezes ela é interessada, às vezes ela é desinteressada ou é um terceiro tipo? É o inesperado, eu acho. Hã? Topa com o inesperado. Às vezes Mas às vezes você não fez o seguinte: eu vou ao Museu Van Gogh. Lógico. Não é um interesse? Então, e nas vezes que você estava andando na cidade e viu uma coisa bela? Foi tomado de assalto por algo belo. Não é desinteressado? Então, onde a gente encaixa a beleza? Em nenhum dos dois. Nenhum dos dois. A beleza diz respeito a um tipo de apetite, um tipo de desejo contemplativo. Por quê? Porque diante do belo, olha só, há duas questões aqui. Diante do belo, a primeira atitude é: eu me torno um espectador. Não é? Diante do belo, eu paro, eu contemplo. Então, essa é a primeira característica. E a segunda característica é algo que nós já falamos. Toda a contemplação não me satisfaz. Então, isso faz do apetite pelo belo, que parece ser natural no ser humano, parece ser natural. Uma vez nos Estados Unidos, fizeram a seguinte pesquisa com crianças de até 1 ano e meio de idade, bebês. Colocaram 2 coelhinhos de pelúcia, para esses bebês, separadamente, cada bebê. Um coelhinho de pelúcia estava sorrindo, bem encantador, e outro coelhinho de pelúcia estava com uma cara assim, malvada, com os dentes para fora, Colocaram os 2 coelhinhos para as crianças e pediram para cada uma das crianças que era colocada no recinto escolher um dos coelhinhos. Qual coelhinho todas as crianças escolheram? Bonitinho. O bonitinho. O que os pesquisadores perceberam? Olha, parece que o apetite pela beleza, a inclinação pelo belo é natural. Tem aquela das, não sei se você já viu, eles colocam uma mulher loira, de olhos azuis e uma morena, cabelo negro, os olhos castanhos escuros. Os bebês escolhem a loira de olhos azuis. Talvez isso possa provar outras coisas, dependendo da sociedade, talvez uma sociedade racista, dá para provar com uma experiência dessa também. Mas essa experiência dos coelhos, ela prova que não é incutido em nós um senso de beleza. Não é porque ao longo da nossa vida a gente vai aprendendo o que é o belo. A sociedade vai determinando para nós o que é beleza. Não. Nós nascemos já com um intuito, uma intuição da beleza. Mas que a intuição da beleza, ela varia, dentro da cultura. Ela varia porque a beleza está na mulher indiana, está na mulher negra, está na mulher loira, ela varia. Mas aí é a riqueza da beleza. Isso eu queria entendeu? Saber, é a riqueza. Porque eu sou uma viajante. Tá. Então eu já fui em muitos lugares em que, por exemplo, para eu, numa tribo lá que eu fui aqui no Brasil, até a tribo dos Mandurucum, no Amazonas lá. Enquanto elas não me modificaram, depois que elas me modificaram, eu fiquei igual a elas, eu fiquei bonita. Para eles? Para eles. Mas é como você ver o seguinte: imagina que você mora atrás de uma montanha e a outra pessoa mora na frente da montanha. Ela está olhando aquilo desde um ponto e você desde o outro. Mas é a mesma coisa que vocês estão olhando, entenderam? Diferente, né? Mas é a mesma beleza. A beleza está na mulher indiana, está na loira de olhos azuis. Quer dizer, nós estamos apenas vendo aspectos diferentes da beleza. E aquela tribo indígena cresceu olhando desde um aspecto. E nós, aqui nessa sociedade, crescemos vendo desde outro. Mas a inclinação para o belo é natural. É desde sempre. Tanto é que o feio, o disforme nos incomoda. O bolo fica torto. Está aqui minha mãe que não me deixa mentir, que é uma boleira de mão cheia.
O bolo fica torto. Incomoda? Não incomoda? Incomoda. Mas tá uma delícia. Não, mas ficou torto, né? Então, não é assim? Não, mas ficou torto. Então, assim, tem aquela coisa do o torto, o disforme, o desencontrado, o inadequado. Tudo isso nos incomoda. E é natural que nos incomode. Quando, voltamos ao começo da conversa, nós percebemos que não incomoda mais, aí precisamos reeducar o nosso juízo estético. Porque provavelmente não estamos gostando do que deveríamos gostar. E estamos gostando do que não deveríamos gostar, em hipótese alguma. Ok? Segunda coisa, falar um pouquinho de Platão. Platão estudou bastante sobre a beleza, né? Platão, talvez dos três grandes gregos lá, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Platão é o que mais fala sobre a beleza para nós. E o Platão dizia o seguinte: olha, existe um apelo sensorial da beleza, que está nos corpos, inclusive, né? E quando ele falava isso, ele se referia, na Grécia Antiga, a uma prática que era muito comum, que era a prática da pederastia, né? Os professores, os mestres, eram atraídos pelos alunos, né? Não cabe aqui a gente fazer aquele tipo de categorizar em homossexualidade, heterossexualidade, é outra coisa, esse é papo para uma outra conversa. Mas enfim, na relação que se criava entre mestre e discípulo, porque a relação era geralmente, né, 2 a 2, então eu tinha um mestre que me educava por muitos anos, ali se criava, além de todo o ensinamento e tudo que o mestre representava, tinha também uma atração física, que muitas vezes o mestre também iniciava o aluno, sexualmente falando, né? Basta lembrar, enfim, isso era uma prática de romanos e gregos. Então Platão, sabendo disso, Platão usa do eros. O que é o eros? A ideia do eros. Amor a gente pode falar em diversas instâncias, né? Essa aqui é uma primeira, que é o eros, que é a sensualidade do amor, o amor sensorial, o amor que desperta os meus sentidos. Então diz Platão, o amor nos chama primeiramente por isso. Como é que ele nos afeta? Como é que a beleza nos afeta, senão pelas sensações? E as sensações em relação aos corpos. Então, veja, talvez as primeiras experiências de beleza que nós tivemos foram ainda na infância, quando nós, sem conseguir dizer para a gente mesmo, reconheceu ali a beleza da nossa mãe, a beleza daquele ato dela, a beleza da nossa casa, a beleza do nosso quarto, do nosso amigo, e etc, etc. Quer dizer, nós tivemos que ser provocados sensorialmente. Tivemos que ouvir, que sentir, que tocar, né, que falar, etc. O belo teve que nos tocar de alguma forma. Ou seja, parece que a beleza usa um instrumento, que é o corpo, para nos afetar. Como acontecia com o mestre e o discípulo. O que acontecia ali era a entrada do eros na relação, que é o amor sensorial. Mas aí diz Platão, não pode ficar aí a contemplação da beleza. Porque se a contemplação da beleza ficar aí, ela vai ficar no corpo. Não é? E aí vamos abrir aqui um outro parênteses agora. Vocês entendem por que a nossa sociedade hoje está desesperada pelo toque? Desesperada pela relação íntima? Talvez quem não tem aqui prática de consultório, de escutar pessoas, etc. Mas todo mundo que tem amigo, que conversa com gente, se você afinar um pouco a tua percepção, você vai ver que em grande parte os problemas das pessoas referem-se à falta de intimidade. E que se revela muitas vezes, por exemplo, numa prática desmedida do sexo. E a prática desmedida do sexo leva aquele que pratica desmedidamente, que não tem mais nenhum controle e acaba às vezes ficando doente por causa disso, leva ao ponto dele querer apenas o corpo e não mais aquilo que o corpo representa. Quer dizer, em algum momento da história, ao invés de sermos apenas sensualizados por Eros, para a partir de Eros chegarmos à beleza em si mesma e que merece toda a contemplação, essa é a explicação platônica, nós ficamos no Eros pelo Eros. E no Eros pelo Eros nós nos apegamos aos corpos. Ou vai dizer que hoje nós não somos apegados aos corpos. Ou vai dizer que hoje nós não temos naturalmente
a propensão a dizer que uma mulher jovem é mais bonita que uma mulher idosa. E que a gente quer ficar jovem, né? Tanto que, ó, as pessoas têm enlouquecido atrás da juventude eterna. Exatamente, todo mundo quer casar com Hebe, que promete a juventude eterna, né, da mitologia. Então veja, nós estamos desesperados por isso. Por quê? Porque nós não fizemos o salto que Platão considerava primordial. Você é afetado por uma beleza que você capta pelos sentidos, mas você não deve ficar nela. Você deve, a partir dela, como um instrumento, contemplar a beleza que está de alguma forma limitadamente revelada no corpo, mas que o transcende infinitamente. Quer dizer, na verdade, eu olho para o outro e para o tanto de beleza que está contida no outro, e não para o corpo dele, não para a forma física dele, mas pela ideia de beleza que está sendo revelada pelo outro. Eu não amo, portanto, o corpo, eu amo a pessoa. E talvez por isso a gente não tenha conseguido hoje, né? E os dados de divórcio e de relacionamentos, etc., nos provam isso, né? A gente não tenha conseguido levar as coisas a longa distância, né? Porque nós não estamos conseguindo fazer o salto da beleza sensorial para a beleza que está naquele corpo, mas transcende muito aquele corpo, e que aquele corpo revela de maneira muito mais limitada que aquela alma. Porque existe beleza de corpo e beleza de alma. E o que o Platão está dizendo para nós é que nós devemos olhar e contemplar a beleza de alma, porque é essa que vai satisfazer mais verdadeiramente que a do corpo. Ué, quem já não teve essa experiência lá na época da escola? O dia que eu tiver aquela guria, que eu conquistar ela, eu vou ser o maior, porque imagina eu conseguir beijá-la. Aí você beija, aí você fica com ela, daí você namora, daí passado um tempo, enjoa. Cansei, eu quero conquistar outra agora. Quer dizer, aquilo que parecia inatingível, aquela beleza estonteante daquela menina, já consegui, qual que é a próxima? Então, na verdade, também. Você descobriu. Sim, também, porque ela pode ser ali, aí você tem que ter um tipo, aí é Bela e a Fera. Aí você pode conseguir, se você for uma pessoa muito boa, você vai conseguir fazer isso, inclusive. Você vai conseguir ultrapassar a aparente feiura dela, para amar a beleza da pessoa que está nela, que ela é, né? Aí sim, mas é que o que o Platão está dizendo é que comumente não é isso que acontece, nós somos atraídos pela beleza sensorial, pela forma do corpo, no primeiro momento é isso que nos atrai, não é? Agora, isto é um caminho, é um canal para chegar na outra beleza. E aí nós hoje estamos desesperados. Vocês já leram os livros do D.H. Lawrence, o escritor inglês? Leiam O Arco-Íris, Mulheres Apaixonadas, leiam os contos do Lawrence. O Lawrence é um escritor ali de começo do século XX que ficou muito impressionado com o que a Primeira Guerra Mundial fez. O que a Primeira Guerra Mundial fez? A Primeira Guerra Mundial fez uma cisão no ser humano. O ser humano não estava preparado para tanta coisa ruim. Aliás, nós estávamos vivendo a Belle Époque antes da Primeira Guerra Mundial. Nós estávamos vivendo assim o máximo do progresso, aquelas feiras científicas de Paris, né? As descobertas de cura de doença, o Cancan em Paris, tudo aquilo era o quê? O ser humano é o máximo, né? De repente chega a Primeira Guerra Mundial e põe tudo a perder, parece. E o ser humano se depara com a feiura do mundo, que também está no mundo, a gente sabe em menor medida, mas também está. Tanto é que nós temos pintores que só quiseram retratar a feiura. Por exemplo, Picasso. Ele quis retratar o disforme. Entende? Por quê? Porque o disforme está presente no mundo. Então, precisou ali uma representação, que é o caso do Picasso. Mas vejam, o D.H. Lawrence, ele ficou um pouco mais impressionado com a cisão que aconteceu nas pessoas. A Primeira Guerra parece que veio e violentou o ser humano por dentro, de tal forma que ele passou a desconfiar da humanidade e a não conseguir mais a intimidade com o outro. E por isso, a partir da Primeira Guerra Mundial, o ser humano buscou desesperadamente outros tipos de comunicação, por exemplo, o sexo desenfreado, para tentar compensar algo que faltava nele, que estava cindido nele. Quem não leu também os livros, por exemplo, do Saul Bellow? Já ouviram falar de Saul Bellow? Escritor radicado nos Estados Unidos. Saul Bellow, S-A-U-L, e o Bellow escreve B-E-L-L-O-W. Saul Bellow escreveu vários livros, por exemplo, o
Planeta do Sr. Zambler, que até usei no clube do livro que eu coordeno esses tempos, livros em que ele fala da revolução sexual que aconteceu nos Estados Unidos. Aí ele pega mais a década de 60 e 70. Por que aquele desespero por sexo? Por isso. A gente recortou a vida, recortou, por exemplo, a beleza, tornando ela isso, um apelo sensorial. E como apelo sensorial, ela não se sustenta. Ela não satisfaz, ela não merece toda a contemplação, ela não merece reverência, senão por um breve espaço de tempo, até a hora de eu ficar saturado. Então, nós precisamos aqui resgatar o amor pelo belo, que eu posso conhecer através dos sentidos, mas que não param dos sentidos. Por isso o Roger Scruton diz que o conhecimento da beleza é, de certa forma, racional. Não emotivo, não sensorial, mas é racional. Porque começa assim com um apelo e chega na beleza, que eu aprendo racionalmente, e a partir desta experiência eu posso dizer, isso é belo, isso não é belo. Enquanto eu não tive essa experiência e esse salto, eu terei dificuldades em separar Paulo Coelho de Shakespeare. E ter dificuldade de separar já mostra que o gosto está mal educado. Não é? Bom, existe uma arte, principalmente a arte contemporânea, que é o que o Scruton chama de arte do entretenimento. O que é a arte do entretenimento? É a arte de Paulo Coelho, por exemplo. É a arte de show, esses shows para massa, 50 mil pessoas assistindo. Isso é a arte de entretenimento. O foco não está na beleza a ser representada, mas no gozo daquilo, não é? Na experiência, no fruto. Vou sair mais, né? Preciso num show de rock para pôr para fora os meus demônios, né? Preciso assistir um teatro contemporâneo que me deixe bem cheio de perguntas na minha cabeça, né? Eu preciso, veja, são coisas que estão, a atenção da arte contemporânea ou da arte do entretenimento está na consequência, já está numa praticidade em relação à obra. Tanto é que eu imagino que quando Duchamp assinou o Urinol, o que ele queria causar era isso, que as pessoas ficassem pensando, discutindo, isso é arte, isso não é arte, que as pessoas levantassem a pergunta, não está na experiência do belo. Consegue entender? Não é a mesma coisa de você estar lá apreciando a 9ª Sinfonia. Não é o gozo daquilo que te interessa, mas é o quanto do belo você apreende a partir da 9ª Sinfonia, que te pega sensorialmente e te leva até a beleza. Consegue? Me faço entender? Então, o amor pelos corpos, e não quer dizer que a gente não tem que amar os corpos, é claro que temos que amar, temos que nos atrair, claro. O amor por toda a beleza que está aqui, nas sensações do mundo, é um amor com medidas. E o amor pela beleza, e pela verdade, e pela bondade em si mesmas, é um amor sem medidas. Porque é um amor que extrapola os limites. E por isso, nesse sentido, Platão falava, vai ser preciso morrer para poder ver. Porque enquanto no corpo está limitado. Então, o que nos resta, nós que estamos no corpo? Nos resta educar o nosso sentido a tal ponto que a gente não se confunda mais. Que a gente não se equivoque em chamar aquilo de música, sendo que aquilo não é barulho. Né? Em chamar aquilo de poesia, no fundo é uma rimazinha, uma rima pobre, por sinal, mas não poema. Entende? Existe cânone para as coisas. Talvez a nossa sociedade tenha perdido um pouco dessa dimensão de que existe cânone para as coisas. Mesmo o pintor mais genial que a gente aprecie, como um Monet ou um Van Gogh, para fazer a sua arte, que revela toda a sua individualidade, tiveram que aprender a técnica primeiro e dominá-la. Não é sair por aí jogando tinta amarela e vermelha na tela, não é. Os caras puderam fazer aquilo porque dominaram a técnica. Aliás, você sabe o que significa a palavra arte? A palavra arte vem do grego e significa técnica. Então o que é fazer arte? É dominar uma técnica. Dominar a tal ponto que você sabe como, e tem talento para isso, dar uma forma para a beleza. Ou seja, não é sair fazendo batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Nem inventar lá o demônio, a senhorita Prim, um dos romances do Paulo Coelho. Mas você também não chega a beleza só com a técnica. Não, mas aí eu estou falando do ponto de vista do artista.
Eu não sou artista, eu não tenho que dominar a técnica. Agora, o artista precisa, porque este é o seu métier. O que você espera de um professor de filosofia? Que ele domine a filosofia. O que você espera de um artista? Que ele domine a arte. Ainda que ele faça uma arte totalmente dele, mas que ele domine a técnica. Então, nesse sentido, essas exigências que vão ao encontro daquele decoro, harmonia, ordem, elas são plausíveis e são desejáveis, e ninguém está sendo retrógrado de falar isso. Nós apenas estamos colocando os pingos nos is de novo, e em meio a uma certa confusão que hoje eu não consigo dizer se tal coisa é boa ou não, se tal coisa é bela ou não, resgatar um pouco os cânones me ajudará a julgar. Então, o que você deveria fazer? Uma dica minha, conselho, pega quem quer. Você deveria ir em direção àquelas obras que universalmente são reconhecidas como belas. E você deveria apreciá-las, contemplá-las, e depois ler sobre elas, e depois entender elas. Por quê? Porque isto fará com que você eduque o seu julgamento estético com o que de melhor a raça humana já produziu. E a partir desta régua, você poderá julgar as outras coisas. Entenderam? Agora, claro, se eu só conheço funk, eu julgarei a música pelo que eu conheço. Se eu só conheço arte contemporânea, pintura contemporânea, abstracionismo, né, eu só vou julgar a arte por aquilo. No fundo, a gente está falando do seguinte, que é uma coisa que a filosofia tenta promover junto com a arte. Nós estamos falando de expansão de alma. Todos nós que crescemos no Brasil, independente da geração, o Brasil nunca foi muito bom nisso. Nós não tivemos acesso aos melhores modelos. Entende? Nós não temos aqui na esquina um Palácio de Versalhes. Aliás, você sabe por que Paris se chama Paris? As minhas alunas de mitologia já sabem. Já ouviu falar da história de Troia, né? A Guerra de Troia. Então, houve lá um momento para começar a guerra em que os troianos estavam visitando os espartanos, certo? E tinham dois príncipes. Qual é o nome dos príncipes troianos? Paris e Heitor, certo? Aí os dois estão lá, recebidos pelos espartanos, e o Paris se apaixona por quem? A beleza encarnada, né? Porque quando Helena foi para ser feita lá, os deuses deram toda a beleza para Helena. Helena era a mulher mais bela do mundo, então era digna de contemplação. Aí o sujeito, Paris, quando viu Helena, enfim, perdeu completamente o sentido, ficou completamente apaixonado, que a levou embora debaixo do braço, sem o rei de Esparta saber. Quando o rei de Esparta se deu conta, Helena já estava lá perto de Troia. E aí aconteceu a guerra de Troia para recuperar Helena. A cidade de Paris se chamou Paris porque Paris acredita que ela roubou a beleza do mundo. Paris roubou Helena. Paris roubou a beleza do mundo. Então, vejam, voltando ao conselho e à dica, se eu fosse você, eu faria isso. Eu acessaria o que de melhor já foi feito. E tudo aquilo que o espírito humano, na sua melhor qualidade, na sua melhor dignidade, reconheceu como belo. E consumiria isso sem medidas, até eu educar o meu senso estético, educar de tal forma a minha alma, expandir de tal maneira a minha vida, que eu comece a achar um pouco feio mesmo aquilo que antes eu não achava. É um processo, no fundo, conversar sobre beleza é um processo de autoeducação. Talvez não tenha te educado para amar o que era belo, mas você deve fazer isso por você mesmo agora. Não é? Isso está aliado à cultura. Há culturas que favorecem isso. O que era felicidade para Aristóteles? Dizia Aristóteles, felicidade está intimamente ligada à vida na polis, à vida social. Por quê? Porque o político é aquele que deve promover a felicidade da coletividade, dando todos os meios para que as pessoas procurem a sua própria felicidade. Então, se na minha cidade está faltando espetáculo de teatro, então é isso que eu vou oferecer. Se na minha cidade está faltando escola, é isso que eu vou oferecer. Se na minha cidade está faltando, estrada ou qualquer outra coisa, é isso que eu vou oferecer. Quer dizer, essa é a vida do político, né? Para que ele existe? Para promover meios de felicidade. Deveria ser. Então, vejam, talvez na minha cidade, estou usando talvez para ser bem, né, suave,
Talvez na minha cidade meu prefeito não tenha se preocupado com isso, em promover beleza para mim, em promover meios, não fazer por mim, porque hoje também tem esse coitadismo, né? É um coitadismo que existe hoje. O Estado tem que fazer para mim. Não, não é bem assim. A educação não é do Estado para você, é de você para você mesmo. E o Estado entra ali contribuindo. Seria muito bom que ele oferecesse bons professores, né, bons quadros, boas universidades, mas o processo de educação é individual e autônomo. Eu acho muito interessante aquela pessoa que culpa a escola pela sua má educação. Se você percebeu o problema, por que você não consertou? Né? O processo de educação é aqui, começa aqui e termina aqui. Eu sou o principal agente da minha educação, não o Estado, não a escola, não minha mãe, não é? Então, nesse sentido, quer dizer, se aproprie, conheça o que o espírito humano fez de melhor, o que legou nas obras de arte de melhor. Gaste tempo com isso. Leibniz, um filósofo da Idade Moderna, dizia: sabe mais aquele que viu mais figurinhas e ouviu mais histórias. Gaste tempo, se você não pode ir a todos os museus, como a gente gostaria, gaste tempo vendo coisas belas, as extraordinárias e as ordinárias. Eduque seu senso estético. Você verá que, inevitavelmente, você ganhará uma amplidão de alma a tal ponto que você vai começar a enxergar o feio como feio. Porque, efetivamente, existe o feio. O que não dá é para reclamar, às vezes, veja só, que coisa interessante, estou quase concluindo. O que não dá, às vezes, é para reclamar da vida estar feia, sendo que você tem buscado bens feios. Reclamar da vida, que a vida está entediante, sendo que você não tem buscado os bens que não deixam que a vida se torne entediante. Aristóteles também ensinou isso. Aqueles seres que são contemplativos, como os filósofos, buscam bens em si mesmos, justiça, verdade, beleza, e por isso a vida para eles nunca é entediante. Quer dizer, quem pratica filosofia não pode dizer que sente tédio, porque há um gozo na vida, há um prazer na vida que você tem, que é o prazer do bem que continuamente te sustenta ali na vida. E sendo que quando você busca outros tipos de bens menores que não justificam a si mesmos, diz Aristóteles, você não pode exigir felicidade deles, porque eles têm data de validade. Né? O corpo, o dinheiro, eles têm data de validade, eles vão te dar um prazer ali por um tempo, mas eles não vão sustentar a sua vida. Por isso, se você adotou o caminho A, não pode reclamar de não estar no B. Se você quer estar no B, ame o que tem no B. Eu quero uma vida cheia de sentido, eu quero uma vida desejável, aprazível, uma vida bela. Então, ame o que é desejável, o belo, o verdadeiro. Não caia na perocalia. O problema é que a gente tem dado certo tipo de alimento para nós e a gente quer que o corpo seja de um jeito que não condiz com aquele alimento que a gente dá. É tipo o sujeito que come pizza o dia inteiro e quer estar com o corpo sarado. O que nós temos ofertado para nós mesmos em termos de autoeducação? Nós temos gasto o nosso olhar em quê? Novela da Globo? Então, se você acha a novela da Globo interessante, se você acha a história da novela da Globo minimamente interessante, aí veja, claro que qualquer romance de Dostoiévski de 700 páginas vai lhe parecer um suplício. Porque os personagens, você vai pegar todos os personagens de uma novela da Globo, não dá um personagem de Dostoiévski. Então, a ideia é, você tem que galgar, você tem que crescer, você tem que abrir espaço para você. Termino perguntando o seguinte, no fundo, para que serve a beleza então? Já sabemos o que ela é, já sabemos o caminho de como atingi-la, apesar de ser muito difícil estar esboçado aqui de maneira genérica, mas o que eu ganho daí? A beleza me serve para quê? Ela te serve para uma coisa só, para te fazer suportar a vida. Viver é algo dramático. Eu tenho verdadeiro horror a livro de autoajuda. Aquele livro que desde a primeira página diz que você é maravilhoso. E você lê o livro, você não se convence. Né? Tem coisa pior aí. Tem. Slide de autoajuda. Ai, meu Deus do céu. Não tive essa experiência. Eu só tive a do livro. A do livro eu gastei tempo uma vez lendo um. E eu lembro que aquilo, eu falei, olha, não é possível. Sabe por que não funciona? Por 2 motivos. Porque a dose nunca é a necessária. Você termina um livro de autoajuda, passado um tempo você tem que comprar outro. Não é? É como uma droga, você precisa de mais uma dose. Porque o livro te diz que você é super legal, maravilhoso, que só existe você no mundo. Você acreditou.
Aí começou a viver de novo, né? Começou a ver que não é bem assim, que ninguém te acha lá tão maravilhoso, tão indispensável, que você vai lá e precisa comprar mais um, né? Então vamos comprar mais um para dizer que eu sou substituível. E daí você vê que não dá, por quê? Porque no fundo você não é. É simples, simple like that, né? Você não é. Então às vezes as pessoas gastam lá os horrores na terapia para toda semana o terapeuta dizer: ah, não, mas você não é assim, você é uma pessoa boa, uma pessoa querida. A pessoa vai conversar comigo, na primeira conversa eu digo para ela: você não é nada disso. Inclusive você deve ser uma pessoa lá cheia de vícios, cheia de defeitos. Você tem tudo isso mesmo. Quer aguentar com isso ou não? Você quer suportar o drama da vida ou não? Você quer parar de se iludir ou não? Então é o seguinte, vamos saber o que você é efetivamente, e quando você não estiver aguentando mais, você tem a arte para te fazer suspirar diante da dureza da vida. É para isso que nós precisamos de arte. É por isso que nós não suportamos um mundo feio. Um mundo feio leva as pessoas à loucura. Por quê? Porque viver já é difícil. E viver é difícil, ele entra no Museu Oscar Niemeyer e vê arte abstrata. Bom, o sujeito dá um tiro nos miolos. Viver é difícil, daí eu vou lá para apreciar a obra de arte. Daí a obra de arte é os macaquinhos. Aí eu saio de lá mais desesperado. Aí no outro dia estou no meu terapeuta. Você pode aumentar a dose do meu antidepressivo? Porque eu não estou aguentando. Cadê a experiência estética que vai me fazer suspirar, ganhar fôlego para continuar enfrentando a vida? É para isso que serve a beleza. Olha, de certa forma é isso que tem lá no sexo. Quando o gozo do sexo me faz suspirar, eu ganho um pouquinho de sobrevida. A beleza tem essa função. Ela é um suspiro, ela é um consolo para a dramaticidade da vida. Por isso que sem beleza todos estaríamos perdidos, ou para usar uma linguagem teológica, já estaríamos condenados ao inferno. Com isso eu encerro aqui a palestra. Se tiver alguma pergunta, posso responder. Se não, a gente pode tomar um café e continuar o papo ali no cafezinho. Tá? Muito obrigado.